Nós viemos aqui para a casa da Associação da Casa Militar, uma confraternização, onde o Marcel fez uma recepção aos seus convidados. Nessa equipe está o João Brunelli, mais conhecido como João Rola, da cidade de Tupãssi, que aliás foi um dos grandes responsáveis pela grande votação que o Marcel teve em Tupãssi, porque lá não teve apoio de vereador, não teve apoio de prefeito, e o João Rola, como é conhecido, né, reuniu lá um pessoal e já na reta final, acabou fazendo uma grande votação para o Marcel. E o objetivo nosso foi esse, não foi ter um deputado para meia dúzia de pessoas que formam grupos fechados. Tupãssi ganhou uma oportunidade grande, tanto é que hoje eu sei que o nosso prefeito da cidade está por aí, não sei se ele vai vir aqui, mas ele é uma autoridade também e o que a gente tentou mostrar para a população é que o Marcel é um homem bom, é um homem de um caráter formidável. Ele não se envolve em falcatrua. A família dele deixou uma história na agricultura do Brasil, né? E o Marcel está trilhando com a mesma luz, assim, com a mesma seriedade. Então não seria justo a gente não estender o nosso apoio para um homem desse. E não foi só mérito do João Rola isso. A população de Tupãssi, muitos agradeceram da gente estar trabalhando para ele. Mas muitos deles disseram, João, eu já ia votar naturalmente para ele. Que bom que você veio trazer o Santinho. E virou uma massa forte, né? E isso a gente... Hoje eu fico muito feliz, em nome da população de Tupãssi, ele já anunciou para nós aí através de um áudio que vai rodar bastante em Tupãssi, que a diferença do passado de Tupãssi é que deputados levavam migalhas. Hoje Tupãssi tem um deputado que tem propriedade dentro de Tupãssi e que gosta de reconstruir as coisas que foram deixadas no esquecimento. Ele já anunciou que basta a prefeitura, basta o órgão competente vir aqui procurá-lo, que ele vai junto no governador, ele vai aonde for preciso para sanar um problema que a nossa população está perecendo aí por falta de água. E isso a população não merece passar por isso, na verdade. Então, hoje ele já deixou a casa aberta, eu estou aqui, eu tenho mais 5 reivindicações que eu não posso anunciar ainda, que ele não me autorizou, mas todas ele disse assim, João, nós vamos fazer a transformação de Tupãssi. Então eu venho em nome da população que elegeu o Marcel, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, a minha família e ao Marcel por ter dado para mim a oportunidade de eu coordenar a campanha para ele. E a população de Tupãssi que entendeu a nossa mensagem. Então, o que nós precisamos é reconstruir Tupãssi. Tupãssi, o comércio não está bem ainda, é um setor que falta. Eu fui reeleito agora com 100% dos votos válidos no comércio. Ele já... presidente da associação? Fui reeleito com 100% dos votos válidos das pessoas que foram votar. E para nós foi uma honra grande, né? Isso a gente vai falar numa outra ocasião, que vocês vão ser convidados para a nossa posse da nova diretoria, agora no mês de fevereiro. E agradecer Tupãssi pela oportunidade que está me dando para me mostrar o que eu gosto de fazer, que é cuidar da nossa cidade.